Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início à aula 3, que nessa aula nós vamos começar um novo módulo no nosso curso de Comunicações Digitais 2. Nessa aula 3, nós vamos apresentar os conceitos fundamentais da teoria da informação, que foi uma teoria desenvolvida pelo Shannon, que ela consegue prever aspectos muito importantes do sistema de telecomunicações, da capacidade do sistema de telecomunicações. Então, nós vamos entender aspectos fundamentais da teoria da informação e o primeiro teorema do Shannon que ele propôs, né, na teoria dele, a gente vai estudar nessa aula. Depois, vamos estudar alguns aspectos sobre codificação da fonte, que são qual que é a maneira mais eficiente de codificar as mensagens que a fonte gera para transformar isso numa sequência binária. Tá? Então, nós vamos estudar o código de Huffman e o código de Lamp-Positive, que são dois códigos bem usados em vários algoritmos de codificação, em diversas aplicações, como MP3, MP4, Zip e assim por diante. Então, nessa aula vamos explorar isso. Aí na aula 4, na segunda parte desse módulo de teoria da informação, na aula 4 nós vamos estudar os conceitos de codificação do canal e capacidade do canal, certo? Então, vamos para começar os conceitos sobre teoria da informação. Então, eu quero fazer uma breve introdução com vocês aqui sobre, sobre o comportamento de um sistema de telecomunicações, de um sistema de comunicação. A gente sabe que não existe sistema de comunicação sem erro. Todos eles vão, em algum momento, causar erro. Por quê? Porque são sistemas que têm interferência, têm ruído, têm degradação, então sempre tem erro acontecendo. Para aumentar, para reduzir erro, para aumentar a precisão desses sistemas, a gente tem que diminuir o que a gente chama de probabilidade de erro, PE. Né? E a gente viu nas aulas anteriores que a probabilidade de erro ela é proporcional à relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído, a SNR, ela é uma relação da potência do sinal sobre a potência do ruído. Né? Então, isso a gente já viu lá. Mas vamos desconsiderar essa parte aqui. Vamos, numa análise simplista, vamos desconsiderar que a gente tem ruído. A gente vai ter ruído, né? Lógico, mas para estimar a probabilidade de erro, o que a gente vai precisar, qual que é a aproximação que a gente pode fazer? Que a probabilidade do erro ela vai ser proporcional ao exponencial de uma constante K negativa vezes a energia do bit, ou a energia desse sinal aqui. Como que é essa fórmula aqui, gente? Se a gente desenhar um gráfico dessa fórmula aqui, ó, e no eixo Y tem a probabilidade do erro, e no eixo Y tiver uma energia de bit, essa fórmula é o seguinte: à medida que aumenta a energia do bit, a gente vai ter menores probabilidades de erro por conta daquele fator exponencial ali negativo. Então a curva é mais ou menos desse jeito assim. Ó, uma canetinha aqui, essa curva ficou até razoável. Significa que para valores maiores de energia do bit, um número maior aqui, ó, a gente vai ter uma probabilidade de erro menor. Então, qual que é a ideia? Como que a gente consegue reduzir a probabilidade do erro? Aumentando a energia do bit. Né? Então, aumentar a energia do bit possibilita diminuir a probabilidade do erro. Mas a potência do sinal, essa potência do sinal aqui, ó, ela pode ser caracterizada como a energia de cada bit multiplicada pela taxa. Esse RB aqui, ó, é a taxa de bits. Então, se a gente quer aumentar a energia do bit, significa, eu vou escrever essa fórmula aqui na frente. A potência do sinal, ela é a energia do bit vezes a taxa de bits. Se a gente quer aumentar a energia do bit, aqui ó, é o que a gente quer aumentar, quais são os dois cenários possíveis? E aí esses dois cenários possíveis eu vou colocar aqui. Ó. Primeiro, qual que é o primeiro cenário? O primeiro cenário
significa manter, eu vou escrever aqui o primeiro cenário, fazer uma taxa de bits constante. Se a gente fizer isso, qual que é a implicação que a gente tem? Que se a gente manter a taxa de bits constante, aumentar a energia do bit implica em aumentar também a potência do sinal, né? Só que, qual que é a segunda alternativa? Que eu vou mudar de cor aqui, vou colocar um azul escuro. Qual que é a segunda alternativa? Essa segunda alternativa, se a gente quer aumentar a energia do bit, e a gente tem que manter a potência do sinal constante, então aumentar a energia do bit implica em diminuir a taxa de transmissão, o RB. Isso é uma consequência se a gente mantém a energia do sinal constante. Só que, por limitações físicas, gente, não é sempre possível aumentar a potência do sinal além de um certo limite. Então, o que acontece? Qual que é desses dois cenários aqui? Qual que é o cenário mais real que a gente acontece? A gente pode aumentar a energia, a potência do sinal de forma indefinida, como aqui no cenário 1? Não. Então, o cenário 2 é o cenário mais plausível, mais condizente com a nossa realidade, já que a gente tem limitações de taxa de potência do sinal. Então, para aumentar a energia do bit, significa que aumentando a energia do bit para reduzir a probabilidade de erro que a gente viu lá atrás, né? Para aumentar a energia do bit, que reduz a probabilidade do erro, o que a gente deve fazer? A gente deve reduzir a taxa de transmissão, certo? Essa é uma consequência. Então, qual que vai ser o cenário que a gente vai ter uma probabilidade de erro zero? Significa que se a gente tem que aumentar a energia do bit para um valor muito grande, se a gente vai aumentar a energia do bit para um valor muito grande, significa que a gente vai jogar a taxa de transmissão para muito baixo, próximo de zero. Ou seja, num cenário de extremista, né, um ponto de extremo, a gente vai ter uma condição de probabilidade de erro zero quando a taxa de transmissão for zero. Mas taxa de transmissão zero tem sentido para a gente? Não. Então, essa análise que eu faço com vocês aqui não é o que a gente, como engenheiros, temos que trabalhar, certo? Então, vamos continuar a análise. Vamos ver o que o Shannon propôs para essa análise aqui. Então, na presença do ruído, é impossível alcançar uma comunicação sem erro. E aí todo mundo pensava que até 1948 a teoria do Shannon foi formulada os dois artigos que ele propôs sobre a teoria da informação, ele propôs no pós-guerra. E isso aconteceu em 48 e 50, eu acho que o segundo artigo dele, quando ele estabeleceu os limites da teoria da informação. O que ele mostrou? Que para obter uma probabilidade de erro tendendo a zero, não é necessário fazer a taxa de transmissão também tender a zero. Por que não é necessário? Porque ele mostrou lá, que se a gente conseguir manter a taxa de transmissão abaixo de um limiar C, sendo C a capacidade do canal, a gente consegue, mantendo a taxa de transmissão abaixo da capacidade do canal, a gente consegue ter uma probabilidade de erro arbitrariamente baixa que faz o nosso sistema funcionar. Então, para quanto que a gente precisa baixar a taxa de transmissão? Abaixo da capacidade do canal. E aí, o artigo do Shannon, o que ele mostrou? Ele mostrou que a presença de uma perturbação aleatória no canal, o ruído, por si só não impõe qualquer limite na precisão da transmissão. Mas ele define um limite sobre a taxa de informação. Qual que é esse limite sobre a taxa de transmissão? É a capacidade do canal. Ele fala qual que é a capacidade do canal
para a qual, se a gente respeitar ela, essa capacidade do canal, a taxa de transmissão que a gente vai escolher para aquele sistema, a gente vai alcançar uma probabilidade de erro arbitrariamente baixa, certo? Então, essa é a teoria do Shannon, e que provou que a gente não precisava reduzir as taxas de transmissão para valores muito baixos, certo? Isso revolucionou as telecomunicações e até hoje sistemas são projetados baseados nessa teoria e a gente estuda e tenta alcançar, propor soluções de sistemas que alcancem a taxa de transmissão, que alcancem valores próximos da capacidade do canal teórica, né, que é o que a gente vê. Então, a gente sempre quer chegar perto da capacidade do canal. Todos os sistemas, todos os canais, todos os formatos de modulação, receptores, rejeitores de ruídos, dispositivos, são projetados para a gente melhorar os sistemas de forma a chegar perto da capacidade do canal teórica que o Shannon provou. Certo, gente? Então, para a gente estudar essa teoria da informação, a partir de agora, feita essa introdução, eu vou mostrar para vocês os conceitos fundamentais da teoria da informação. Começando com o conceito de informação. O que é informação? Então, eu vou apresentar para vocês o conceito de informação de dois pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista do senso comum e o segundo, ponto de vista de engenharia. Do ponto de vista do senso comum, eu vou apresentar para vocês, imaginem que a gente vai passar no jornal. Vocês não sabem mais o que é jornal em papel, né? Vocês não usaram isso. Mas vamos pensar que a gente vai passar numa banca de jornal, ou então a gente vai acessar um site de notícias. E nesse site de notícias tem 3 manchetes lá, em 3 dias diferentes. Qual delas a gente clicaria para ler? Para saber, né? A gente descobriria, teria interesse em ler aquela notícia. Vamos considerar a primeira notícia. Imagina a gente entrou lá no site e a notícia é: haverá luz do dia amanhã. Vocês vão clicar? Vocês teriam interesse em assistir, em ler sobre a notícia haverá luz do dia amanhã? Não. A segunda notícia: os Estados Unidos invadem o Brasil. Vocês clicariam? Sim. É uma notícia que que tem bastante surpresa para a gente. A gente ficaria impactado e clicaria nela. E a terceira notícia que está ali, a terceira manchete: o Brasil invade os Estados Unidos. Seria mais surpreendente ainda, e aí a gente clicaria ainda mais vezes, né? A probabilidade de essa notícia atingir o maior número de pessoas é bem maior. Então, do ponto de vista do senso comum, qual que é o comportamento esperado do leitor? A primeira manchete praticamente não tem informação. Se a gente já sabe que haverá luz do dia amanhã, a gente vai ler sobre isso? Então ela não tem informação nova para a gente, não traz novidade. A segunda notícia dos Estados Unidos invadindo o Brasil, ela tem bastante notícia, tem bastante informação. E ela chama a nossa atenção, causa surpresa na gente. A terceira notícia, do Brasil invadindo os Estados Unidos, causa ainda mais surpresa. E ela aí, por quantidade de surpresa, ela tem mais informação. Então, como que a gente pode relacionar a quantidade de informação para essas 3 manchetes, para esses 3 eventos? O primeiro evento, haverá luz do dia amanhã, é quase um evento certeza. Muito dificilmente não vai ter luz do dia amanhã. Seria uma catástrofe. Então, é um evento, se a gente pensar em termos de probabilidade, é um evento certo. Então, probabilidade bem alta. A segunda notícia é sobre o Brasil, os Estados Unidos invadindo o Brasil. Existe uma probabilidade pequena, mas ela pode acontecer. Os Estados Unidos podem invadir o Brasil. É uma probabilidade pequena, mas finita. A terceira notícia, que é o Brasil invadir os Estados Unidos, é um evento de probabilidade praticamente zero, ou seja, ele é um evento praticamente impossível. Como que a gente ordenaria, então, em termos de probabilidade? As probabilidades do evento 1 até o 3, elas estão decrescendo. Aqui tinha uma probabilidade mais alta, e isso aqui cai até uma probabilidade bem baixa aqui no
no terceiro evento. Né? Então, como que a gente pode associar a quantidade de informação com a probabilidade? A quantidade de informação, do ponto de vista do senso comum, ela está associada à surpresa, à incerteza ou à imprevisibilidade daquele evento. Quanto mais imprevisível, quanto mais surpresa tiver, mais informação tem. Ou seja, quanto mais inesperado for o evento, maior a quantidade de informação. Então, se a gente for pensar isso do ponto de vista do senso comum, a quantidade de informação, quando a probabilidade tendeu a 1, ou seja, um evento certeza, a quantidade de informação tendeu a 0. A gente quase não tinha informação. Já no último cenário, no cenário 3, quando a probabilidade tendeu a 0, a quantidade de informação tendeu a infinito, ou que foi o que a gente teve mais surpresa, certo? Então, essas ideias sugerem que a quantidade de informação vai ter essa fórmula aqui, ó, esse formato. Vai ser o log de 1 sobre a probabilidade do evento acontecer. Então, esse raciocínio de senso comum leva a gente a crer sobre isso. Então, do ponto de vista de engenharia, já é um pouco diferente. O que é a quantidade de informação? A quantidade de informação vai ser proporcional ao tempo que a gente vai gastar para transmitir aquela informação. Por exemplo, uma mensagem com maior probabilidade, ela ocorre mais vezes, a gente vai gastar, do ponto de vista de engenharia, recomendável que a gente gaste menos tempo para transmitir aquilo. Porque se ocorre mais vezes, então vamos otimizar o sistema e gastar menos tempo. Já aquela mensagem que ocorre menos vezes, que tem menor probabilidade, é sensato, do ponto de vista de engenharia, a gente gastar mais tempo para transmitir aquilo. Um exemplo que faz isso, que vocês conhecem, é o código Morse. O código Morse, ele é composto por pontos e traços. Ponto, traço, para compor cada uma das letras. E o tamanho dessa codificação, ele é variável. Cada letra tem um tanto de pontos e traços diferentes. A gente, quando vê nos filmes o código Morse, a gente não conhece aquilo lá e nem sabe se aquilo lá está sendo feito de forma correta, mas as letras mais comuns, que são as letras o código Morse foi criado para o alfabeto inglês, né, gente? Então a gente tem que pensar que são as letras mais comuns do alfabeto inglês, que são as vogais, né? O E principalmente, a letra E, o T, né? Eles são e as vogais são as codificações mais curtas, que usam um símbolo ou dois no máximo, um ponto ou um traço, tá? Mais para frente eu vou mostrar, eu coloquei num dos slides a tabela de codificação do código Morse. Já as letras menos comuns, que acontecem menos no alfabeto inglês, que são as letras X, Q, K e Z, essas letras já foram codificadas com 5, 6 pontos e traços coordenados. Então, essas letras que ocorrem menos vezes no alfabeto inglês, elas gastam mais tempo para ser transmitidas. Essa é a ideia do código Morse e do ponto de vista o conceito de informação de engenharia. Então, se as letras com menos probabilidade, com menor probabilidade, gastam mais tempo que as letras com maior probabilidade, é intuitivo a gente pensar que a quantidade de tempo que gasta é também proporcional ao log de 1 sobre a probabilidade. É intuitivo a gente pensar isso. Né? Então, vamos analisar isso para um cenário hipotético binário aqui. Se a gente tem duas mensagens. Se a gente tem duas mensagens M1 e M2, M1 e M2, elas têm probabilidade meio de acontecer cada uma. Como que a gente codificaria isso aqui? A gente poderia codificar com um bit 0 e com um bit 1 para isso. Então, qual que é a quantidade de informação que cada uma delas carrega? Quanto tempo que a gente gastou? Gastou um bit. Né? Já outro cenário, vamos pensar outro cenário aqui. Ó. A gente tem 4 mensagens.
mensagem M1, M2, M3 e M4. E essas 4 mensagens são igualmente prováveis, elas são equiprováveis, cada uma delas com a probabilidade 0,25. Se cada uma delas tem a probabilidade 0,25, como que a gente poderia codificar isso aqui? A gente poderia codificar seguindo o padrão binário tradicional que você já conhece, com 00, 01, 10 e 1. Todas elas têm a mesma probabilidade, então a gente gasta o mesmo tempo para todas. E aí, o que a gente pode comparar dos dois cenários? Se a gente tinha probabilidade de meio e a gente gastou 1 bit, quando a gente teve probabilidade de 1/4, a gente gastou 2 bits, né? 2 bits para transmitir aquela informação. A gente gastou o dobro do tempo. Se gastou o dobro do tempo, significa que essa nova mensagem, aqui embaixo, ela tem o dobro da informação que a anterior tinha, já que ela tem metade da probabilidade. Então, seguindo esse raciocínio, para um cenário de codificação binária, que é o que a gente vai trabalhar, com dígitos binários, né? Como que a gente pode quantificar a quantidade de informação em uma mensagem? A quantidade de informação, que era log de 1 sobre a probabilidade, agora a gente vai, já que é binário, nós vamos usar log 2. Então, a fórmula que mede a quantidade de informação em uma mensagem é log 2 de 1 sobre a probabilidade. Qual que é a unidade disso? A unidade de informação é bit, tá? Então, o que é um bit? Como que a gente define um bit? É o quanto de informação tem em uma mensagem com probabilidade de meio. Né? É isso que a gente pode definir a quantidade, o que é um bit. E aí, a gente pode interpretar que a quantidade de informação contida numa mensagem como o número mínimo de bits ou número de dígitos binários para codificar ela. Então, a quantidade de informação de uma mensagem, de um evento, vai ser o número mínimo de bits que a gente consegue codificar essa mensagem. Então, para encerrar essa aula, esse vídeo, que já está ficando um pouco longo, eu queria analisar com vocês as propriedades da informação. Se a gente tem uma probabilidade 1, o evento é um evento certeza, qual que é a quantidade de informação desse evento? A quantidade de informação é 0. Então, essa é a primeira probabilidade que a gente já viu. Se o evento é certeza, a quantidade de informação daquilo não tem informação nenhuma. Se a gente tem a gente já viu que as probabilidade de alguma coisa, ela está sempre limitada entre 0 e 1. Não existe probabilidade negativa. E também não existe probabilidade maior que 1. Por conta disso, a quantidade de informação também vai ser sempre maior que 0, maior ou igual a 0. Para esse limite de probabilidade igual a 1, isso aqui, a quantidade de informação fica aqui em 0. Né? É o caso limite de um desses cenários. Mas, o que é interessante a gente analisar dessa propriedade aqui é que a quantidade de informação nunca vai ser negativa. Ou seja, um evento não vai desinformar a gente. Né? Então, isso no mundo nosso das fake news, isso pode ser considerado uma verdade, gente? Não, a gente tem alguns cenários de desinformação acontecendo a todo momento aí. Mas isso não vem da teoria do Shannon. Na teoria do Shannon, a medida de informação é sempre positiva, tá? Outra propriedade. Se a gente tem uma probabilidade do símbolo do evento K que é menor que a do evento L, então a quantidade de informação do evento K é maior que do evento L. Isso a gente consegue ver aqui na propriedade aqui em cima. E se a gente tem dois eventos estatisticamente independentes, eles são dois eventos independentes, um do outro, o evento K e o evento L, a quantidade de informação dos dois eventos é igual à soma das quantidades de informações individuais. Né? Isso a gente já pode fazer até analogia com a primeira parte do curso, quando a gente fez a revisão da teoria das probabilidades lá. Então, para encerrar aqui, o que é a definição de um bit?
Um bit é a quantidade de informação que ganhamos quando ocorre um de dois eventos possíveis e igualmente prováveis, dois eventos aqui prováveis, certo? Essa é a definição de bit, que formalmente dentro da teoria de informação. Bom, gente, vou encerrar o vídeo aqui. No próximo vídeo vamos começar a estudar o que é uma entropia da fonte, tá? Então, até lá e um abraço.